tô fazendo essa gravação aqui porque ultimamente tem acontecido comigo coisas inexplicáveis e tô gravando justamente esse vídeo pra, se alguma coisa acontecer, acreditar em mim. Isso não é um roteiro, não é um fan movie, é sério. Para alguns amigos eu expliquei isso. Eu vou estar falando de novo para aqueles que não viram, pro resto do mundo ver se alguma coisa acontecer. Bom, eu tive um sonho. Pode ter sido coincidência ou não, mas como muita coisa inexplicável está acontecendo comigo, eu resolvi explicar e gravar e deixar em vídeo. Eu cansei de não fazer nada, de ficar só olhando. Então eu vou fazer pelo menos um vídeo para alertar as pessoas. Bom, meu sonho era em primeira pessoa. Era a minha visão, eu acho. Eu não sei bem. Tava tudo escuro. Tinha duas pessoas conversando. Era voz de homem. E as vozes recuavam. Parecia como se estivessem num castelo, alguma coisa assim, um palácio. Era um salão, eu acho. O chão era de pedra. Era escuro, bem escuro, só tinha uma luz. A única coisa que eu vi era a luz, uma luz bem forte, um pouco acima da cabeça do primeiro homem. Eu ouvia a voz do segundo homem, mas não via o segundo homem. O primeiro homem e o segundo homem falavam uma língua totalmente estranha, diferente. Eu não sei que língua era, não soube identificar. Não sei, talvez latim, aramaico, não sei. Era muito estranho, eu sei que eu não identifiquei. E eles conversavam. Daí que quando eu dei o segundo passo, o terceiro passo, parecia que eu não era visto, parecia que era uma gravação tipo holográfica. Eles não perceberam a minha presença ali. Só sei que quando eu dei o segundo passo, o homem que estava de mantos longos, que eu acredito ter sido o apóstolo Paulo, ele falou a minha língua, ele falou em português. Quando eu cheguei perto, ele falou em português. E o que ele falou foi: entendo. Então ele vai voltar em 2019. Eu me pergunto, quem vai voltar em 2019? É alguém que já veio. Provavelmente é só coincidência, ou talvez não. Seja lá o que for, isso aqui vai estar como uma prova para, se 2019 chegar, meu vídeo ainda vai estar ali. Talvez isso faça algumas pessoas acreditarem ou desacreditarem. Talvez as pessoas que acham que estou mentindo vão voltar negativo. Mas como eu disse, eu tô cansado de não fazer nada. Eu tô fazendo alguma coisa. Olá, pessoas. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque há alguns anos atrás eu tive um sonho. Inclusive, esse sonho pode significar, pelo menos tudo realmente indica que pode ser um fim do mundo. Possivelmente mais um fim do mundo em que ninguém morrerá, mas que é algo a ser discutido, na minha opinião. Muita gente está me chamando de mentiroso. Muitas pessoas estão dizendo que eu preciso ler a Bíblia. Bom, como que eu posso dizer? Eu sou um conhecedor da Bíblia, sim. Tanto que na Bíblia diz que é possível que Deus converse com você através dos sonhos. Mas nem todos sabem identificar quando é um sonho e quando é uma mensagem, certo? Então, pois bem, muito tempo se passou e eu não sou
mas tão ignorante, por assim dizer, comparado com aquela época. As pessoas estão confundindo muitas coisas, como o próprio mestre Yoda já falou uma vez. Muitas profecias são mal interpretadas. Esse é o grande problema. Então, o que aconteceu? Vamos fazer uma recapitulação do que aconteceu. Um homem de longos mantos conversa com outro homem, mas não existe outro homem na sala. Só existe uma grande bola de luz flutuante. Uma esfera ofuscante com um pouco mais de 2,10 metros de altura. De frente para esse homem. Ele estava olhando para cima. E a luz falava com ele, exatamente como a minha voz, ou a voz do seu pai, ou a voz do seu irmão, ou até mesmo a sua voz, caso você seja homem, claro. É uma voz de homem comum e normal, não possuía uma voz eletrificada, nem distorcida. Era uma voz de homem, só que era uma luz. Eu não sei dizer se era um anjo, porque muitos dizem que anjos são mensageiros, mas era uma bola de luz que falava com aquele homem. E ela falou claramente, em latim, eu acho que foi em latim ou acadiano. Segundo as pessoas que sabem da linguagem dos anjos, da linguagem, por assim dizer, desses ocorridos pela época que o homem usava aqueles mantos, pelos mantos dele é muito claro que parecia que ele realmente era um apóstolo. Eu tirei essa conclusão. Não significa que ele era um apóstolo, mas que era um homem que estava tendo uma revelação, e eu acredito que a mim foi permitido que eu tivesse essa visão. Eu me escondi atrás da pilastra. Eram várias pilastras, dezenas de pilares. Era um templo escuro, iluminado apenas por aquela própria luz que conversava com o homem. Não tinha mais nada. Estava tão escuro que eles nem sequer me viram. E eles falavam uma linguagem estranha. Quando eu me aproximei, dando 2, 3 passos, eu me aproximei o bastante para que eles pudessem notar minha presença. Por incrível que pareça, eles não notaram a minha presença. A bola de luz não notou minha presença, e nem o homem. Não se viraram para mim, não falaram, olha ali ele. Era como se eu fosse um fantasma. Entendem? Pois bem, tem aqui um vídeo de outras. Eu já ouvi falar de outras pessoas que também estão tendo esses mesmos sonhos que eu. Então, antes que você fale que eu tô me achando alguém especial, que eu sou um profeta, eu te digo, eu não sou o único. Provavelmente eu não serei o último. Eu também não sou o primeiro. Eu tenho que agradecer inclusive o Milho Onca. Eu vou postar o link dos canais dele aqui embaixo. Que ele simplesmente postou um vídeo. Claro, o canal do Milho, ele é mais voltado à sociopatia. Ele não é tão voltado assim ao sobrenatural em si. Esse canal dele, que é o Freak TV, certo? Ele também tem o Chocolate TV, que é um vlog. Como que eu posso dizer? O canal dele, essa série, ela é mais voltada para sociopatas e psicopatas. Tanto que o nome é Mentes Diabólicas. Enfim, e nesse vídeo eu vou simplesmente, vocês vejam meu vídeo de 2019 sobre o que será que vai acontecer em 2019, que é o nome do meu vídeo. Provavelmente deve estar por aqui do lado. No meu canal vocês procuram. Depois vocês continuam esse vídeo. E eu vou mostrar uma imagem agora. Vocês pausem esse vídeo agora. Eu vou mostrar imagens do vídeo do Milho falando sobre uma mulher que supostamente teve um sonho brevemente parecido, assim digamos, com o meu. Infância de Lee, levando especialistas que afirmaram que ela era mentalmente doente e mantendo as declarações de legítima defesa. No entanto, o júri achou improvável que tenha sido legítima defesa em todos os 7 casos, afirmando que o mais provável é que a motivação fosse financeira ou simples gosto por matar. Lee ainda foi surpreendida com o depoimento de Taya contra ela.
Logo no primeiro julgamento, referente à primeira vítima, ela fora condenada à pena de morte. Nos casos seguintes, Eileen simplesmente desistiu de contestar as acusações, e até mesmo se declarou culpada de algumas. Ela recebeu 6 condenações à pena de morte. Não foi condenada pelo assassinato de Peter Sims, pois seu corpo nunca foi encontrado. Em 9 de outubro de 2002, aos 46 anos, Eileen foi executada com uma injeção letal, na prisão estadual da Flórida. Neste dia, ela se despediu, afirmando que voltaria ao lado de Jesus e sua nave-mãe. Em suas últimas entrevistas, ela jurou amor eterno a Ty e disse que pediria a Jesus para que ela fosse seu anjo da guarda quando morresse. Afirmou também que não se importava de morrer, pois de qualquer forma, todos morreriam em 2019 de alguma forma, por algo que irá supostamente atingir a Terra. Pronto. Agora você já viu do que se trata, né? Você fala, a mulher sonhou que alguma coisa iria se chocar com a Terra e que alguma coisa ia acontecer, todos nós morreríamos em 2019. O meu sonho diz claramente, entendo, ele voltará em 2019. Fecha aspas. Então, muitas pessoas estão dizendo que é uma estrela de sal. É uma estrela salínea, que se diz. É uma estrela que supostamente iria se chocar com o oceano, torná-lo o oceano salgado o bastante para matar toda a vida na Terra. Algo assim. Eu não tenho uma boa memória, me desculpem. E eu não lembro bem se era um meteoro ou uma estrela. Agora eu vou falar sobre o meu outro sonho. Esse sonho já faz mais ou menos 1 ano que eu sonhei. Eu não gravei vídeo dele. Eu não achava que era a hora certa pra falar, mas agora eu vou falar pra vocês. Tem muito crente, muitas pessoas me julgando. As pessoas estão falando, pode ser o diabo que tá brincando com você, pode ser não sei lá o que, mas pode até ser, mas se for verdade, Deus é onisciente. Onisciência, o dom de saber sobre tudo que há, tudo que existe, tudo que existirá e tudo que existiu. Se Deus é onisciente, Ele sabe sim quando o mundo vai acabar. E Ele pode sim te avisar. Qual é o problema nisso? Então, fiquem cientes disso. Fiquem cientes disso. Eu vou contar meu segundo sonho. Meu segundo sonho começou com eu e é um relato meio estranho, porque o sonho em si não era tão enigmático quanto o outro. Quer dizer, pelo menos o outro, apesar dele ser enigmático, ele era muito claro. Ele deixava claro que era um anjo ou Deus em si falando com um profeta ou um santo, entendeu? Aquele sonho deixou claro. E eu sonhei 3 noites seguidas com aquele sonho. E só cessou quando eu decidi gravar o vídeo pra vocês, aquele vídeo de 2019. Esse sonho já foi diferente. Eu sonhei só uma vez. Por isso a veracidade dele eu não acredito tanto. Mas depois que eu vi esse caso da mulher, eu passei a acreditar mais. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Lá estava eu num dia ensolarado com 2 amigos meus. Um deles, a gente estava indo pra casa de um deles. E a gente estava na praia. Isso eu acho que foi no Rio de Janeiro. E a gente estava correndo. Suponho que seja Rio de Janeiro, que a praia, pelo menos a praia do sonho, me lembrou muito a praia do Rio. Foi a única praia que eu fui, inclusive, na minha vida. Enfim. E do nada, o meu amigo começou a fazer barulhos, gritar e apontar pro céu. Ah lá, olha lá. E aí eu olhei. No que eu vi, o céu tava tão azul, tão claro, tão bonito. Não tinha quase nuvens no céu. Sabe quando tá tão ensolarado e às vezes é possível ver a lua mesmo de dia? Esse foi um dia parecido com isso. Então a gente conseguiu, eu olhei pra lua, a gente olhou no céu e a lua tava desaparecendo. Gradualmente ela estava sumindo. E o sonho foi esse. Não necessariamente a lua foi explodida, detonada ou... Entendeu? Eu acho que isso é mais na parte filosófica. Algo vai acontecer com a lua. É o que eu digo pra vocês.
E no que a lua sumiu do céu, o sol continuou ensolarado. Mas ao fundo, no oceano, do outro lado, a gente conseguia ver prédios. Os prédios do outro lado do mar, né? Por assim dizer. E estavam caindo diversos meteoritos na Terra. Meteoritos de coloração dourada, com um vinho misturado com roxo, lilás, muito, muito brilhante. Eram vários deles caindo, era uma chuva de meteoros caindo. E as pessoas começaram a correr. Mas isso daí não assustou meus amigos. Quando eu percebi que meus amigos estavam fugindo, eu olhei para trás, vendo eles fugindo, e imediatamente eu olhei para frente. E veio um grande lobo negro, com cerca de 2 metros de altura. Ele era um pouco mais alto que eu, sim. Ele tinha cerca de 2 metros só sobre as 4 patas. Ele era muito grande, um lobo negro. E ele caminhava imponente, como se ele fosse um rei, como se ele estivesse pegando algo de direito, alguma coisa assim. Eu comecei a correr a partir do momento que ele tentou me abocanhar. Ele chegou com os dentes tentando me abocanhar e eu quase caí para trás. Mas eu consegui me equilibrar de novo e corri. E os meus amigos correram também. Então nós fomos para casa da mãe desse meu amigo, de um dos meus amigos. O outro morava em outro lugar. A gente chegou, fechou a porta de ferro, não era muito longe da praia, e a mãe dele começou a barrar com fita adesiva e madeira as janelas. O lobo começava a surrar a porta, mas ele, por incrível que pareça, ele não era tão forte. Então ele não arrombava, ou parecia que ele não podia entrar na casa. Eu não sei explicar, mas ele ficou cercando a gente por cerca de 10 minutos. Ele ficou cercando, andando esquerda, direita, cercando pela janela. Dava de ver os pelos negros indo e vindo, indo e vindo. E ele estava patrulhando a casa desse meu amigo. Foi então que meu amigo perguntou em voz alta: será que ele vai matar a gente? E o lobo começou a falar numa língua estranha. De novo, uma língua estranha. Aquela velha língua estranha. Não entendi nada. É como se ele nem tivesse falado nada. Eu não tenho memória do que ele falava, a não ser de uma única frase, quando eu cheguei e perguntei: será que ele quer algo com a gente? O lobo respondeu diretamente para mim e falou, em português: é inevitável. Mas ele não falou com essa voz. Ele falou com a voz de um homem, com a voz de um homem irritado, um lobo falante gigante. Ele falou com a voz de um homem perturbado, como se ele quisesse morrer, como se ele quisesse matar todos nós e se matar depois. É como se ele odiasse tudo, todos, inclusive a própria existência dele. É como se ele odiasse a si mesmo, como se ele odiasse a todos, ele quisesse matar todos e depois ele se matasse no final. Ele tinha esse desejo, ele tinha isso na voz dele, essa irritação de imperfeição. Ele se sentia incompleto, dava de ver na voz dele. Era como se ele estivesse implorando para que alguém o matasse, fizesse um favor a ele, tirasse a vida miserável que ele tinha. Mas ao mesmo tempo, ele não ia cair sem uma luta. Ele queria causar discórdia. E ele falava, tipo, uma voz muito rasgada, como se fosse um homem furioso. E aí ele foi embora. Depois eu pesquisei mais sobre o que poderia ser. Então foi a lenda de Skoll e Hati, e aquele que apareceu para mim foi Hati, o odioso, ou quem sabe até mesmo o próprio Fenrir. Mas segundo a lenda mitológica, a lenda nórdica, dizem que para o Fenrir aparecer,
o pai de todos os lobos. Para Fenrir aparecer, seria necessário que o Sol e a Lua fossem destruídos. E nesse caso, só a Lua foi, entre aspas, destruída. E havia um lobo negro, igual ao Hati. Supostamente, Skoll é o lobo branco que engoliria o Sol. Mas não vamos focar tanto nisso. A parte mais bizarra é que tinha meteoritos caindo no sonho. Eu já conhecia a lenda de Hati e Skoll, mas cientificamente, cientistas já provaram que quando você sonha, você não pode sonhar com algo, um rosto que você nunca já tenha visto, ou com coisas que você nunca tenha visto. Todos os sonhos são memórias. Cientificamente foi provado. Então eu te digo, se eu já li sobre a lenda de Hati e Skoll em uma determinada página do Facebook, essa página não dizia nada sobre meteoros. Como que eu sabia que tinham meteoros caindo, sendo que eu não me lembrava, nunca nem sabia que iriam cair meteoros? E aí na lenda dizia: meteoros vão cair, mas para os olhos de quem estiver embaixo vai parecer que são meteoros, mas na verdade são as crianças batendo nas suas panelas de barro, são as faíscas caindo para tentar afugentar os lobos. Isso mostrará, quanto mais meteoros chegarem na Terra, segundo essa lenda, mais perto os lobos estarão de cumprir o seu objetivo. Depois eu dei uma pesquisada. Esse meu sonho ele não foi à toa. A Lua sumiu e começaram a cair meteoros. Na lenda diz que são só faíscas. Eu acredito que não sejam apenas faíscas. Talvez sejam meteoros realmente. Uma outra coisa para dizer para vocês. Eu pesquisei e cientificamente foi provado que a Lua, ela é responsável por deter inúmeros meteoros que poderiam cair na Terra todos os dias. Se a Lua for destruída, as marés vão ficar tão paradas e os peixes vão ter dificuldade de nadar. Inúmeras espécies vão morrer. Inclusive, a Lua, que era o escudo protetor da Terra, não estando mais aqui, vai tornar a Terra um alvo. A minha missão eu já passei para vocês. Eu sonhei, eu vi e eu falhei. Acreditar ou não, já não me interessa. Eu não tô aqui para assustar ninguém. Eu não tenho medo. Você também não deveria ter, porque nós somos imortais. Pensem nisso. O que é a morte, senão um descanso para os cansados? Esse não é o nosso mundo. Mesmo a gravidade daqui, já foi provado que essa gravidade do planeta Terra afeta muito mais o ser humano do que qualquer outro animal. A coluna, o peso. Eu digo para vocês, esse não é o nosso mundo. Essa não é a nossa casa. Buscaimos a cidade que está por vir, pois ela será eterna. Acreditem. Eu acredito.